o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 11 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pela internet, onde você acompanha no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa vira um podcast e ainda logo mais tem reprise desse programa de hoje na Plena TV para você acompanhar a partir das 17 horas. Não esqueça de baixar o aplicativo da Folha FM, exclusivo aí para você acompanhar toda a nossa programação e promoções, tanto para Android quanto para iOS também. Aproveite, né, e já baixe logo o aplicativo aí na lojinha de graça. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom com céu claro, com sol. A máxima prevista é de 27, a mínima de 19 graus. Agora aqui no centro faz 20 graus nesta segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. No programa de hoje nós vamos conversar com a equipe da direção aí da Rio Júnior, que é uma federação, para quem não conhece, Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro. Vamos entender um pouco mais sobre essa dinâmica, esse mecanismo dessas empresas juniores, saber como é que funciona, saber como que é possível se chegar até montar uma empresa júnior. E, dentre outros assuntos, a gente conversa com a presidente executiva, né, da Rio Júnior, a Júlia Helena. Também com a gente hoje a Ana Júlia Cavalcante, que é diretora de expansão, e aí sim eu acho que entra essa pauta aí, essa coisa de novas ideias, de novas empresas, né, dos caminhos ali, né, até quais os caminhos percorrer para montar a sua empresa júnior. E ainda rapaz, tivemos um tempão que não perguntei, mas eu vou acertar, não vou errar não. Vitor Bielinski, acertei? Bielinski, assessor das IES, dos Institutos de Ensinos Superiores, e também assessor de mercado da Rio Júnior. E ele vem para falar com a gente como é que está esse mercado aí, como que o caminho que a gente deve percorrer hoje, né, para, quem sabe, conseguir pular algumas etapas dessa caminhada até o sucesso. Vamos ver se a gente consegue avançar algumas, se ele passa para a gente algumas dicas boas. E para você que é universitário, para você que não fique atento aí ao programa, tem muita informação com essa Rio Júnior hoje visitando a gente aqui, e também com uma agenda extensa na cidade, passando pela UENF, passando pelo IFE, lá pela Tec Campus Incubadora também, do nosso querido Henrique da Hora, e com outros compromissos também. Tudo no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, agora com essa clínica fantástica aí de vacinação, onde você pode contar com uma das mais modernas clínicas da região. Plínio Bacelar Vacina. Começando esse programa de hoje, deixa eu trazer rapidamente aqui o jornal Folha da Manhã, né, que vem trazendo em sua capa uma boa notícia,
pelo menos uma, né? Economia de Campos reage e dá sinais de crescimento. É manchete principal da Folha. Semestre com movimento de 1,8 bilhão em notas fiscais. Nos 5 primeiros meses do ano, 3.012 empregos foram gerados só em Campos. Quadro é de otimismo para os números futuros. Ainda em destaque, toda a matéria completa lá na página 10 do jornal Folha da Manhã. Ainda em destaque da Folha da Manhã, nos 3 últimos boletins, Covid mata 6 por semana no município de Campos. Sinal vermelho, amarelo, já acende tudo aí com relação a esses números. E tem uma matéria completa aqui na página 6. Vaga para carros ou ciclovia na Formosa? Decisão será de Vladimir. A matéria está na página 8. Ação integrada leva à apreensão de drogas. Polícia Civil, Militar e Rodoviária. E aqui na capa da Folha tem uma cronologia das drogas apreendidas nessa semana. Semana passada em Campos. No domingo passado, né? Domingo retrasado então, Polícia Militar apreendeu 5 quilos de cocaína, 8 de maconha. Na quinta-feira passada, Polícias Civil e Rodoviária, após meses de investigação, interceptaram uma van que vinha de São Paulo com 30 quilos de pasta base de cocaína. Estrada dos Ceramistas e Novo Jockey, registro na 146 DP com 2 presos. E na sexta-feira, com informações obtidas após prisões na quinta, refinaria foi estourada em um sítio alugado e no local foram apreendidos também 30 quilos de pasta base de cocaína e 70 quilos de maconha no quilômetro 8, Parque Santos Dumont, em Guarulhos. Então, a inteligência da polícia nossa funcionando e mais de 140 quilos, acho que são 143 o total, de drogas apreendidas em uma semana em Campos. Saldo extremamente positivo aí das nossas polícias, tanto civil, militar e rodoviária. Saldo da chequinho após decisão do STF. Destaque aqui no jornal Folha: juristas analisam esses 6 anos depois da operação chequinho deflagrada em Campos. Restauro e uso do solar da Baronesa em debate, é capa do jornal Folha 2. Mais um patrimônio também que entra em debate, entra aí na pauta, entra no radar, né, da nossa sociedade para recuperação. E que, naturalmente, claro e evidente, requer toda a atenção das autoridades. Sequestrado em Búzios, vive terror até Campos. Violência não para, né? Americano tem duelo decisivo contra o Nova Friburgo. Restauro, já falamos aqui, é do solar da Baronesa, né, que tem aí destaque na página 2, a matéria é do Edmundo Siqueira. E ainda na Folha, SESEC também não é puxadinho da Câmara. É a frase do Fábio Ribeiro, presidente da Câmara Municipal, já que tanto se fala também naquele puxadinho da Prefeitura na Câmara. Ele também disse que SESEC não é puxadinho da Câmara. Do Japão de Shinzo Abe ao Brasil da PEC Kamikaze. O artigo de Aloysio Abreu Barbosa está na página 4 do jornal, fazendo aí, né, toda uma relação, uma análise do ataque fulminante lá a Shinzo Abe, né, ex-premier no Japão, morto a tiro na semana passada, e a PEC da Kamikaze, considerada, chamada assim, que aumenta o Auxílio Brasil, mesmo, né, burlando a lei eleitoral.
estamos num período eleitoral onde não se pode sequer participar um pré-candidato, que as convenções vão até agosto, final de julho até início de agosto. Então, nenhum pré-candidato, por exemplo, pode participar de inauguração de obras a partir de 30 de junho, finalzinho de junho para cá. Então, se você não pode participar de uma inauguração de uma obra, imagina conceder um benefício como é esse Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, em pleno o período eleitoral. É uma das raras vezes que se viu isso acontecer, né? E o rombo e todas as dificuldades também, né, que o Brasil vai enfrentar após, né, essa PEC kamikaze. E que, de um outro lado, tem uma população necessitada e precisa de atendimento. Fácil não é. Está no portal folha1.com.br. Morre Zulu Peçanha, presidente da Liga das Escolas de Samba. Jailson Alves Peçanha foi vítima de um infarto na semana passada, aos 56 anos, um infarto fulminante. Bolsonarista invade festa de aniversário temática do PT e mata guarda no Paraná. Marcelo de Arruda revidou e também atirou em policial penal que está internado. Houve até um anúncio de que o policial, né, que cometeu o crime, o homicídio, teria sido morto também, teria morrido também, mas não, ele está em estado. Aí a própria polícia já informou que a nota está errada, voltou atrás e que ele está internado em estado grave, mas estável. Então está aí agora acompanhar essa semana os desdobramentos desse lamentável, mais um crime violento, mas sobretudo se tiver com essa conexão aí, do jeito que se desenha realmente, né, de política, é a confirmação de que nós vamos ter uma eleição muito complicada. E a gente tem medo até de anunciar sobre essas violências, todas essas ocorrências que tem já, de forma, né, muito complicada acontecendo aí antes das eleições. Imagina naquele período em que a gente estiver realmente na reta final, né? Vamos ter momentos aí complicados pela frente, apesar de que, né, a nossa torcida é para que não, mas tudo indica que vamos ter sim uma eleição muito difícil, muito como uma pré-eleição, que já não está muito fácil, uma corrida até as urnas e também um pós-urnas, né? Qual vai ser a reação, né, no pós? Você tem 3 momentos aí difíceis da eleição do Brasil. Esse momento agora da pré-eleição, depois das convenções partidárias e escolhas dos nomes, porque ninguém é candidato, só pré-candidato até o momento. Aí tem a confirmação, aí é mais uma outra aquecida nesse caldeirão aí, nesse tabuleiro complicado dos jogos das eleições 2022. E por fim, né, o pós-eleições, como é que vai ser a aceitação dos resultados, tanto de um lado quanto de outro, independente de quem seja. Então a gente, como brasileiro, lamenta sobretudo, né, esse momento difícil. E aí, né, um crime que pode ter sim a motivação política até o momento, né? Aí começam a surgir agora algumas informações, alguns comentários de que eles já não tinham lá, eles não eram amigos, mas também não eram, parece que não viviam bem, né, um com o outro. Já tem outras passagens entre eles, mas também não sei os detalhes. Então vamos aguardar para ver. Campos convoca a população para receber vacina contra a gripe. Campanha busca prevenção. PRF encontra galos de briga em carro e dono é detido.
Cartão Goitacá tem 61% dos beneficiados entre 25 e 44 anos. Comissão da Câmara pede que a Azul reconsidere decisão de voos. E ainda, a Procon autua 118 postos de combustíveis no estado do Rio de Janeiro. Isso, na semana passada, é uma espécie de saldo já da mudança do ICMS, né, de 32% para 18%. Em Campos, vários postos foram notificados e serão autuados caso não cumpram aí as notificações. O programa de hoje fala sobre empresa júnior. Vamos conhecer um pouco mais esse mundo, né, desses novos empresários, essa juventude que vem chegando aí com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, desde que você não bloqueie seus aparelhos, evidentemente. E isso aí é minha especialidade. Eu me formei em bloqueador nesse final de semana, então estou sem aparelho, sem telefone, e é bem diferente essa coisa toda, né, de você ficar sem um telefone, como que é complexo essa modernidade toda. Recebemos aqui a Júlia Helena, presidente executiva da Rio Júnior. Ô Júlia, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela visita ao nosso programa, prazer recebê-la aqui, bom dia. Prazer a todos, muito prazer, Campos, muito bom dia também, bom dia ao Movimento Empresa Júnior que está nos ouvindo. Eu sou a Júlia Helena, como já foi dito, presidente da Rio Júnior, e estou aqui com 2 companheiros muito ilustres e importantes também para a nossa federação. Bacana, deixa eu trazer o bom dia da Ana Júlia Cavalcante, direito, só pode trabalhar se for Júlia lá, Quase isso, é uma quase, então tá, se for menina, se for mulher tem que ser Júlia. Ô Júlia, Ana Júlia, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa também, é um prazer recebê-la aqui e a gente poder falar um pouco mais sobre essa Rio Júnior, entender um pouco mais como funciona, quem sabe até mesmo desmistificar algumas informações importantes para que as pessoas possam ter acesso aos serviços que vocês também desenvolvem no estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia Campos, o prazer é imensamente nosso e com certeza vamos conversar sobre isso, sanar todas as dúvidas e entender um pouco mais esse movimento que é tão bonito. Você é de São Paulo, Ana Júlia? Sou de São Paulo, enfim, criada em Minas, então tô rodando aí o Sudeste. Só tá faltando agora o porque o porta já tem, né? Já tem. Um pouco. O ai já veio de lá, da terra. Muito legal esse Brasil, né? É fantástico esse Brasil, é legal a gente conhecer as pessoas. Pelo sotaque muito bacana, muito bom. E você vê que não é só o dialeto que é regional, o sotaque, essa coisa toda, identifica muito. O meu caro Vitor Bielinski, assessor de mercado e dos institutos de ensino superiores, que inclusive pega o nosso aqui, pode para que a gente tenha uma ideia da dimensão da Rio Júnior, Instituto de Ensino Superior, o nosso Aldo Mulart, o IZEPAM. Eu não sei se vocês têm alguma empresa oriunda desse instituto, mas como, por exemplo, é um instituto estadual, tem do IFE, né? No caso, IFE Campos e IFE Guarulhos. Bom dia, seja bem-vindo, Vitor. Bom dia a todos. Eu sou assessor de mercado, como foi falado. Nessa área, a gente vai trabalhar muito com relacionamento com as instituições para que as empresas juniores possam ter suporte, né, e possam crescer e melhorar. Então, tem uma interface muito grande com o que a Ana Júlia faz. E eu sou assessor direto da Júnior, então eu trabalho muito com ela para a gente também trazer essas oportunidades. Essa visita acaba sendo uma delas para a gente estreitar esses laços. Sim, e abrir essas portas aí, criar essas pontes onde existem muros, né? Derrubar esses muros aí, o que é uma oportunidade muito bacana. Você tem um número de... A gente falava isso aqui recentemente, para onde vão esses doutores todos formados, esses professores, cientistas todos, e no caso engenheiros, médico é mais fácil, né? Mas você tem esse outro, eu acho que médico, você tem vários mercados já muito amplos, mas outros ainda restritos, como o de engenharias,
né, é mais complicado um pouco. De direito é bem complicado, porque tem uma oferta muito maior do que a demanda, mas aí vale o brilho de cada um. Deixa eu começar aqui com uma pergunta e vocês vão decidindo quem responde, porque tá, a Ana Júlia é da expansão, a Júlia é presidente, o Vitor já falou que é das relações aí com o relacionamento com os institutos, mas fica mais claro para vocês, né, quem deve responder o quê. E aí, para os nossos ouvintes aqui da rádio, para eles entenderem também como é que funciona essa coisa de Rio Júnior, o que é isso? Empresa Rio Júnior do estado do Rio de Janeiro. Qual é a diferença entre a empresa Júnior para as empresas que nós conhecemos aqui no mercado comum aqui? Perfeito. Só para dar um contexto um pouco mais geral sobre o movimento Empresa Júnior, ele surgiu na França em 1967 e com isso ele chegou ao Brasil, ao nosso país, em 1987. Com isso, é um orgulho muito grande para a gente que no Brasil o movimento como um todo ele é muito forte, tanto ao âmbito cultural, tanto ao âmbito de resultados e também da nossa estratégia existente dentro do movimento Empresa Júnior. E dentro disso, a Rio Júnior ela surgiu em 1998 com o intuito de ser a Federação das Empresas Júniores do Estado do Rio de Janeiro. A Rio Júnior é uma organização sem fins lucrativos que vai olhar para essas empresas júniores que compõem a Rede Fluminense, que é como a gente chama o compilado de todas as empresas júniores, e internamente, muito voltado para a nossa cultura, nós chamamos de Caldeirão, para representar também a cultura do estado do Rio de Janeiro como um todo, trazer esse pilar de pessoas e o fervor que todos conseguem entregar como um todo. Então, o Rio Júnior tem mais ou menos essa estrutura. E aí, internamente, um ponto importante é que hoje a diretoria da Rio Júnior e o time da Rio Júnior são times muito diversos, então, quando as pessoas participam da federação, eles podem ser de IES diferentes, cursos diferentes e regiões diferentes, o que potencializa ainda mais essa multidisciplinaridade, essa diversidade de pessoas e principalmente as nossas entregas em foco e resultado como um todo. Então, cabe ressaltar, né, que na federação, hoje, a diretoria, composta por mim, pela Ana Júlia, pela Maiara, pela Raíssa, pela Larissa, é completamente feminina, o que é na primeira vez na história da federação, é um orgulho muito grande, o que também fala bastante sobre o movimento Empresa Júnior e como ele consegue crescer e se alavancar ainda mais. E quando a gente olha para as empresas juniores, é um pouco mais recortado. Então, uma empresa júnior, ela tem o intuito de trabalhar dentro do seu segmento específico. Cada empresa júnior, ela existe dentro de um curso, dentro de uma IES determinada e vai fazer execuções de soluções para esse campo que ela representa. A Rio Júnior como um todo não, a gente consegue abraçar um pouco mais e dar o suporte para essas empresas juniores e como no caso de presidência e de expansão também trabalhar no fomento com o nosso ecossistema. Então, parcerias de negócios e parcerias institucionais que envolvem governo, mercado e as próprias instituições de ensino superior como um todo. E aí vem essa questão, né? Então, as empresas juniores estão ligadas diretamente ao parque de educação, de formação, porque, pelo que eu consegui entender, eu, por exemplo, tenho 2 filhos engenheiros de produção. Tanto eles podem fazer curso, podem trabalhar para qualquer empresa, de qualquer ramo, como também não precisam necessariamente trabalhar para os outros, eles podem ter a empresa deles. Então, aí, no caso, é que nasce a ideia e que surge a empresa júnior. Eu não quero, estou me formando e não quero trabalhar para ninguém, quero montar a minha empresa, mas quero montar pelo sistema Rio Júnior. Eu tenho que ser uma startup ou não tem nada a ver, é outro campo, essa coisa de startup é outra pegada, é outro caminho e que tem alguma ligação com a Rio Júnior também? É outro caminho. Então, o que acontece? Dentro do movimento Empresa Júnior, existe uma lei, que é a Lei das Empresas Juniores, a Lei 13.267, e no artigo 1 dela diz que uma empresa júnior é uma empresa sem fins lucrativos vinculada a instituições de ensino superior.
E essa empresa júnior, que como a gente chama carinhosamente de EJ, é gerida por estudantes graduandos de seus cursos. Então, basicamente, né, o movimento como um todo, ele surgiu com o intuito de levar para fora da sala de aula os aprendizados que esses alunos conseguem ter diretamente com professores, com especialistas. A empresa júnior, ela tem esse foco principal lá no seu surgimento. Então, basicamente, as soluções que são realizadas, elas foram aprendidas dentro da sala de aula. A empresa júnior, ela vai realizar para o ecossistema, mas é importante que as pessoas que fazem parte dessa empresa júnior sejam alunos ainda, sejam graduantes. Então, muito por isso que não é vinculado a nenhum tipo de startup. E uma empresa júnior tem o seu CNPJ próprio, tem também diretamente suas cartas de serviços e as suas denominações. Entendi, muito interessante, porque a ideia da empresa júnior, então, é colocar... como que é aquele ditado? Na prática, a teoria é outra, é uma coisa assim, né? Na prática, a teoria quase não funciona, a verdade é essa. Porque o banco a sala de aula, ela nos dá uma capacidade muito grande, clara e evidente, mas a experiência, a coisa intrínseca é completamente diferente daquilo que você aprende lá. Mas quando você aprende lá, fica mais fácil você encontrar uma solução e até aplicar essa solução nos problemas. Agora, é aquilo que eu disse, na prática a teoria é bem diferente. Então vocês estão colocando na prática a teoria que se aprendeu. Exatamente. Ou que está se aprendendo, na verdade, né? Exatamente. E até explicando um pouco mais a fundo, a missão do Movimento Empresa Júnior dentro desses 3 próximos anos, então, de 2022 até 2024, é formar por meio da vivência empresarial lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil educador. Então, o que isso significa? Basicamente, a vivência empresarial é essa prática. É como esses alunos estão vivendo dentro do Movimento Empresa Júnior, tanto de aprendizados que eles conseguem potencializar por meio dessas empresas júniores, mas principalmente por meio da execução das soluções que é entregue ao mercado. Tem uma pergunta aqui lá do grupo de WhatsApp, que eu falava com vocês aqui antes do programa, que é do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, e desse programa aqui. Lá, uma delas é a da Silvana Venâncio, por exemplo, que diz assim, bem interessante a pergunta dela, ela é jornalista, mora em Bom Jesus do Itabapoana e está sempre acompanhando a gente. Ela diz, quantas existem em campos no Rio e no Brasil, eu não sei se vocês podem falar pelo Brasil, quanto que elas movimentam em faturamento, se vocês têm alguns desses dados, e ainda para onde é que vai esse dinheiro, que é uma coisa bem interessante da gente também saber e da sociedade saber, e dos pais que nos acompanham, evidentemente, para também dar um start aí nos seus filhos. Ó, vai porque o caminho é esse, a coisa é legal. Como é que funciona essas 3 perguntas aí da Silvana? Perfeito. Posso trazer um pouco sobre isso, e aí até trazendo um outro contexto também. No estado, no Brasil como um todo, o Movimento Empresa Júnior, ele é muito grande, mas existe o segmento de Jotas que tem uma maior maturidade, que fazem parte da federação. Então, hoje, a gente conta como parte do Movimento Empresa Júnior federado, ou seja, parte da instância Rio Júnior e, consequentemente, parte da Brasil Júnior, que é a nossa confederação de empresas juniores nacional, né, do Brasil como um todo. Então, é muito diverso. Ou seja, existem empresas juniores que são federadas, mas existem muito mais que ainda não são federadas, que ainda não atingiram ali, que ainda não se desenvolveram e que ainda estão surgindo, nascendo, para poder fazer parte também do Movimento Empresa Júnior Federado. Então, em Campos, a gente tem, por exemplo, a Lignum, a gente tem, por exemplo, a Áurea, a Engloba, e, enfim, em todo o Norte Fluminense, trazendo como um todo, temos 12 empresas juniores, na UENF, no próprio IFE, então a gente é bem diverso nesse sentido. Porém, as não federadas também fazem parte ali desse contexto. E a Rio Júnior tem o intuito justamente de representar e desenvolver o movimento Empresa Júnior Fluminense, seja ele federado ou não federado. E aí entra muito o trabalho de expansão, que é fazer com que essas várias empresas juniores que ainda não fazem parte do movimento federado, que tenham essa oportunidade também de compor a rede junto com a gente. Então é bem diverso.
Enfim, surgem empresas juniores todos os dias, às vezes elas acabam, infelizmente. Então, o movimento está sempre em constante rotação. E aí, trazendo o contexto das empresas juniores federadas. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem 74 empresas juniores federadas. E no Brasil, a gente tem 1.552 empresas juniores confederadas. Ao todo, assim, no ano passado, trazendo esse dado, faturaram quase 100 milhões de reais revertidos em educação empreendedora. Ou seja, para onde vai esse dinheiro, para onde vai essa verba? É justamente para o desenvolvimento dos alunos que fazem parte das empresas juniores, para a confederação, para as instâncias e justamente para o desenvolvimento deles, tendo a vivência empresarial ali no dia a dia. Ou seja, revertindo em cursos, eventos do próprio Movimento Empresa Júnior, livros, materiais, capacitações. Então, tudo isso é revertido no desenvolvimento das próprias empresas juniores para que elas alcancem uma maturidade cada vez maior, consigam atingir um mercado cada vez maior, mais diverso, mais segmentado também, dependendo do intuito da empresa júnior, mas principalmente desenvolvendo as pessoas, que é muito sobre isso também que a gente fala. Eu entendi. A coisa está pegada mesmo é na capacitação prática das pessoas, desses jovens que estão se formando. E eu falei, tem uma coisa muito interessante. Eu conversava também, eu não sei se foi com o Henrique ou com outro empresário, ou com outra pessoa aqui desse segmento de formação de profissionais e de empresas também. Você quer ver um ramo muito de atividade assim, que ele é muito carente de administração e que às vezes o cara conhece muito do que está fazendo, mas não vai para frente? É restaurante. Você tem ali um baita chefe, um super chefe de cozinha, só que ele não é administrador de empresa. Ou ele arruma alguém que consiga administrar muito bem para ele colocar na mesa da gente aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é cozinhar, ou então ele também se capacita. E aí, se você vê esses restaurantes, muitas das vezes você consegue, o cara tem um movimento legal, e você não vai entender o que é. É porque ele não sabe administrar compra demais um produto, de repente aquilo não sai tanto no cardápio, encalha, ou enfim, e a coisa técnica, né, da administração. E aí vem a prática, né, das empresas. Você falava sobre 74 empresas no estado do Rio de Janeiro, 1.552 no Brasil. Você tem ideia de quantas não são federadas? Mais ou menos assim, deve ter uma ideia, né? Sim, perfeito. Posso trazer pelo estado do Rio de Janeiro. Sim. A gente, enquanto Rio Júnior, tem mapeado quais são as empresas juniores ainda não federadas. É muito movimentado esse número porque, enfim, ele é bem grande. Então, não federadas, a gente tem mais de 80 empresas juniores mapeadas, ou seja, mais do que as federadas. Então, é uma quantidade bem grande quando a gente olha assim nosso potencial de expansão por todo o estado, mas é um número bem volátil, ele muda diariamente, mensalmente, então é algo que a gente está sempre mapeando. E aí você entra com a expansão, né, Ana Júlia? Tentar trazer essas empresas para a federação. O que você oferece em troca? Que tipo de conhecimento, de serviço pode se oferecer a essas empresas júniores que não são federadas, e as que são naturalmente já conhecem, mas que não são federadas, que podem ser federadas? O que você acha que... Até porque que elas não são federadas é uma pergunta interessante também. Perfeito. Então, para as empresas juniores não federadas, a gente tem um processo único de federação, que é um processo de desenvolvimento. Então, a Rio Júnior entra muito dentro dessas empresas juniores para ajudar elas a se estruturarem, atingirem resultados e conseguirem ter uma maturidade de crescer com constância, de crescer com as próprias pernas e de caminhar junto com o movimento Empresa Júnior. Então, é justamente esse o ponto. As empresas juniores que ainda não são federadas recebem esse tipo de estímulo para se desenvolverem e virem fazer parte das empresas juniores federadas. Por que tem essa distinção, né? Por que existem esses dois segmentos? Por que quando uma empresa júnior já não surge, ela já não é federada automaticamente?
justamente por um quesito de resultados. Então, quando a gente fala do movimento Empresa Júnior, a gente tem diversas metas para atingir ao longo de todo o ano. E as empresas júniores, elas são responsáveis por esses objetivos, que são objetivos de autocrescimento, de empresa júnior colaborativa, de empresa júnior inovadora, alto impacto. E para essas empresas júniores entenderem que elas têm essa responsabilidade com o Estado, é um processo que exige maturidade. E é justamente isso que a Rio Júnior leva para as não federadas. A maturidade suficiente para elas virem fazer parte da rede, de maneira a ter a vivência empresarial e crescer com constância com a gente. Então, justamente esse é o processo. As empresas júniores federadas, diferentemente das não federadas, elas têm acesso a eventos, programas, produtos que a Rio Júnior oferece diariamente para elas. Então, programas de desenvolvimento, de suporte direto, produtos de inovação, produtos de troca, networking, até mesmo com parceiros de mercado, que a Júlia Helena ela pode trazer um pouco mais voltado para a área da presidência, que é promovido para as empresas júniores, mas elas têm muito mais acesso a esse networking, que muitas vezes as empresas júniores com menor maturidade ainda não teriam a possibilidade de usufruir da melhor forma. Então, justamente, a Rio Júnior existe para desenvolver, representar o Médio Fluminense, e o desenvolver é muito importante no quesito de expansão. Da história das empresas Rio Júnior, por exemplo, que estão essas empresas júniores que estão com vocês, você falou 74. Quais os ramos que mais tem, pelo menos ali dos três ramos que mais tem empresas? Perfeito. O que acontece? No início, né, quando a Rio Júnior surgiu, eram poucas empresas júniores que fundaram a Rio Júnior. Então, até um dado muito interessante. A Rio Júnior ela surgiu depois da criação de algumas empresas júniores no estado, porque essas empresas júniores elas sentiram a necessidade de ter uma instância que representasse elas a nível nacional. Então, no início ali, quando a gente olha até os anos 2000, tinham pouquíssimas empresas júniores que faziam parte da federação. Porém, no último triênio, que foram os últimos 3 anos, de 2019 para frente, o nosso número de empresas júniores federadas começou a aumentar justamente pelos estímulos do último planejamento estratégico, que era estar em todo o Brasil. E até trazendo um contexto, esse planejamento estratégico ele é definido a nível nacional, então todo o Brasil ele converge para esse mesmo objetivo. Então, como no último triênio o objetivo era estar em todo o Brasil, expansão foi muito forte para conseguir trazer mais empresas júniores, e a gente cresceu muito em relação ao movimento Empresa Júnior Fluminense. Então, quando a gente olha ali, até para o ano passado, a gente iniciou o ano com 60 empresas júniores federadas. Esse ano a gente continuou com 72 ali, com 71, e agora a gente está aí com 74. Quais os ramos de atividade? Diversos. Pelo menos tem, naturalmente, tecnologia é um deles? Tem desde empresas júnior de nanotecnologia até engenharia, área de alimentos. Então, se perguntar qualquer tipo de solução, é muito provável que as nossas empresas júniores federadas consigam atender, porque são realmente muito diversas. Desde licenciatura também, enfim, existem vários ramos, vários. E só um complemento também quanto a isso, né? Quando a gente fala sobre a Rio Júnior, uma das primeiras empresas juniores, na verdade, a primeira de fato que surgiu no nosso estado foi uma empresa júnior de TI, e foi a primeira da América Latina. E depois disso vieram outras empresas juniores para compor também esse ecossistema, como empresas juniores de engenharia. Então, a gente tem a JCM, que foi de fato a primeira, a Fluxo, a Meta Consultoria, a Multiconsultoria e a IBMEC Júnior. Então, essas empresas, elas contemplam tanto engenharia quanto gestão, e aí, em conjunto, elas foram responsáveis pela própria fundação da Rio Júnior que vemos hoje. Então, muito por conta de todos esses processos e do ponto de expansão, do relacionamento que a gente tem com o nosso ecossistema e até mesmo da nossa aceleração com a rede, os cursos eles são muito diversos, e é exatamente esse ponto que a gente quer abraçar com o movimento Empresa Júnior. Eu quero entender um pouco mais como é que se é criada essa empresa júnior, através de como é essa criação. Esse TI que você falou, tecnologia da informação ou da informática, né? Assim, eu não sei qual empresa hoje que não tem um computador, né? Então, se aquele computador ali der um problema, você vai precisar de um especializado, um TI, né? Aqui, por exemplo, no grupo a gente tem uma repartição, a gente tem um departamento de TI que cuida de todo o nosso sistema, rede, intranet, internet, e
tem os criadores também, desenvolvedores, aí outra coisa também muito interessante, e que a gente fala desse momento de tecnologia. Agora, ô Vitor, você não falou até agora, você é assessor dos institutos, e na verdade, e também de mercado, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre, pelo menos para a gente fechar esse bloco, sobre essa questão dos institutos de ensino superior, no caso o IFE em Campos. Não sei se vocês têm alguma parceria com o ISEPAM, que é o Instituto de Ensino Superior Professor Aldo Mulatti, aqui de Campos, né, que é fantástico também. Não sei se tem já alguma empresa júnior ou se pode haver, né, a oportunidade de fazer uma reunião até com a direção lá. Não sei como é que está o cronograma de vocês, a agenda de vocês, mas como é que surge uma empresa júnior? O primeiro passo que eu preciso dar para montar uma empresa júnior? Bom, a Ana Júlia, ela lida um pouco mais com a criação das empresas juniores, mas como a gente tem muita essa interface entre a minha área com a dela, a gente acaba tendo um pouco desse contato. Normalmente, como uma empresa júnior surge, ela tem que ter um CNPJ, então esse CNPJ ele é só dela, não é atrelado à instituição de ensino, só que para ela ser caracterizada realmente, ela tem que ter um professor orientador dentro dessa instituição. Então, vou pegar o caso, né, da Lignum, que é a EJ de Engenharia Ambiental do IFE. O professor Henrique da Hora, ele é o professor orientador da CJ. Então, tem que ter um professor ali para ajudar mesmo, porque essa pessoa tem um conhecimento prático, ela tem um conhecimento de anos que vai ajudar os alunos a crescerem e entenderem também aqueles caminhos mais práticos para fazer, né? Aqueles atalhos que você normalmente não conhece quando você ainda é um aluno. E, bom, outra coisa depende um pouco de cada federação, né? Cada federação tem uma régua, né? E para federar essas empresas juniores. Na Rio Júnior a gente tem alguns documentos, né? E alguns índices de desenvolvimento que a gente precisa colocar para que a empresa júnior, antes de se federar, ela se desenvolva e ela tem aqueles documentos básicos. Porque dentro do movimento Empresa Júnior, todo ano nós temos que mostrar que a gente está ativo no mercado, então o nosso CNPJ ainda está válido, que nós temos caixa dentro da empresa, então toda uma série de documentos, ao todo são 13 documentos muito importantes para mostrar, né, que a empresa júnior continua dentro da federação. E, bom, sobre essa questão do ISEPAM, a gente ainda não tem esse contato com eles, mas é algo que a gente também busca enquanto, né, a parte de expansão, porque, como a gente falou, a gente tem metas ao longo do treino e as metas têm de acordo com mais instituições de ensino, mais IES que a gente precisa alcançar. Então, hoje a gente tem mapeado aqui no Norte Fluminense, né, instituições EJs da Estácio, assim como provavelmente do ISEPAM também pode ser uma situação. E a gente abrir esse contato, né, e buscar. E aí, a partir do PUF, a gente consegue liderar isso e promover esse desenvolvimento para que a empresa júnior se federe. É interessante que, pelo que você fala aí, não é só também de instituições, do caso estaduais ou federais, mas públicas, pode ser particular também. Pode ser particular. É muito o nosso intuito hoje no movimento Empresa Júnior Fluminense, né, dentro da Federação da Rio Júnior, a gente tem muito contato com instituições públicas. Então, a maior quantidade de empresas juniores são de instituições públicas, e o nosso foco agora está se tornando em agregar as instituições particulares, porque a gente também vê que essas pessoas têm a necessidade também no movimento. Então, a gente precisa também chegar a essas pessoas e promover essa vivência empresarial. Uma coisa que a gente vê muito dentro do movimento, e que sempre foi falado desde que eu entrei no movimento Empresa Júnior, o movimento é aquela primeira experiência profissional que muitas pessoas não conseguem no mercado de trabalho normal. Então, o movimento ele promove essa primeira oportunidade, ele promove esse desenvolvimento, e que muitas pessoas da minha J de origem falam, o movimento torna você mais caro para o mercado, porque ele te desenvolve de uma forma que nenhum outro lugar vai te desenvolver, nenhuma outra oportunidade. Então, a gente quer levar isso para as IAs privadas, porque a gente entende que eles também precisam disso. Muito bom. Eu vou pedir licença a vocês, e preciso fazer um intervalo, mas eu acho que o assunto é bem interessante. Ele é muito segmentado, é claro, né? Muito mais para os alunos e pais de alunos desses níveis já de formação superior, mas com certeza
abrange também aí o mercado de forma em geral, porque a gente pode usar. Eu mesmo, recentemente, contactei uma startup do IFE para encontrar uma solução para um problema que eu tinha aqui na própria rádio, que é a instalação de um equipamento mais pesado, de porte maior, e foi muito bem atendido. Não encontramos o caminho por ali, pela startup, mas da parte que foi me oferecida foi muito bacana. Porém, é tudo uma questão de crescimento em conjunto. Eu acho que desde o professor cresce com cada situação, né? O Henrique comentava isso também, porque veio um professor junto dos alunos para atender a gente. E eu propositalmente provocava ali umas situações. Eu falei, mas era um equipamento elétrico, e eu falei, você vai casar aí essa impedância, não vai dar com essa voltagem aqui, você vai aumentar a nossa amperagem, isso e aquilo, enfim. E aí o professor falava, essa situação aí que ele está falando é aquela que a gente estudou mês passado. Eu achei aquilo assim muito bacana, porque cara, os meninos, as crianças, né, vamos dizer assim, né, Henrique, não é que ele esteja velho, mas é que vocês estão muito novos. Mas aquela juventude estava passando por um momento de experiência que eles só iam encontrar depois que se formassem. E aí não ia ter um professor e não ia ter uma federação para dar um apoio. É isso que a gente quer esclarecer mais adiante, como é que a federação entra também nesses momentos assim para encontrar soluções. Você falava sobre parceiros de mercado, né? Que você pode falar, Júlia. Bom aqui que esse canto da direita meu é todo Júlia. Pode falar, Júlia. Aí qualquer uma das duas pode falar. Uma chama Júlia Helena, que é a presidente da executiva da Rio Júnior. A Ana Júlia Cavalcante é diretora de expansão. E a gente está conversando ainda com o Vitor Bielinski, que é assessor das IES, né, dos IES, né, dos Institutos de Ensino Superior, e também de mercado dessa Rio Júnior, que a gente tanto ouve falar e muitas das vezes não para entender como funciona. Próximo bloco a gente volta para conversar com vocês, então, rapidamente, né, e saber também da agenda hoje em Campos, como é que vai ser, quais são as novas parcerias, enfim, as novidades, né, que vocês vêm trazendo e vão levar também aqui da região. Isso é uma constante troca de novidade, de experiência, né? É um mundo novo que vocês acabam encontrando aí pela frente, né? E que muitas das vezes tem soluções aí em conjunto. Acho que a maioria das vezes, né? 7h55, você ouve o Folha no Ar aqui pela Folha FM. Campos que tem tempo bom, com céu claro, ensolarado, 21 graus agora. O programa tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com 80 anos em nossa região, lançando a Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Se você tem